Somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, a Comunidade da Cruz. Olá, que alegria a gente estar aqui juntos para adorar, para bendizer o nome do Senhor. Vocês aí, nós aqui, mas todos no mesmo sentimento de gratidão, profunda gratidão ao Deus das nossas vidas, que nos dá essa oportunidade de juntos, apesar das nossas distâncias, mas ainda assim juntos em louvor, juntos em gratidão e exaltação ao nome do nosso Deus. Eu queria te convidar nesse momento para que a gente fizesse uma oração, para que a gente conversasse com o nosso Senhor e que este momento seja um momento de profunda entrega, de profunda alegria e satisfação no Deus das nossas vidas, que nos chama a cada manhã, a cada novo momento, a cada dia que se inicia a um relacionamento real. Queria te chamar então para a gente orar. Senhor, que alegria é contarmos os nossos dias na sua presença. Que alegria é louvarmos, bendizermos ao teu nome. Reconhecer que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento em que reconhecemos e louvamos a Ti, devotamos em gratidão os nossos corações, as nossas vidas, e podemos agora, nesse domingo, nesse dia que o Senhor nos dá, louvarmos a Ti, olharmos ao nosso redor, aos nossos familiares, a tudo que temos e reconhecermos com profunda gratidão o Deus que tem nos sustentado. Santo é o Teu nome, engrandecido, bendito é o Teu nome. Nós queremos louvar a Ti, nós queremos Te engrandecer, não simplesmente com as nossas vozes, mas com os nossos corações. Que este seja um tempo onde de fato o Seu nome seja glorificado, o Seu nome seja bendito e nós honremos a Ti. Por favor, fica conosco no decorrer deste encontro, no decorrer deste culto. E em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Santo é o Senhor. Santo é o nome dele em todo lugar. E não é porque a gente está aqui separado que esse momento se torna menos especial. Não. E ainda assim, o nome do Senhor é digno de ser louvado, de ser engrandecido. Eu queria te convidar a fazer dessa música também um louvor aí. Santo, Santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. Vamos juntos do começo. Santo, Santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus honra. Tu és. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. A honra,
pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Cantamos da santidade do nosso Deus, e na medida em que nos deparamos com quão santo Ele é, com quão poderoso Ele é, quão infinitamente maior Ele é do que nós, a gente se depara com a nossa pequenez. E à luz da Escritura nós percebemos que nós somos falhos, que os nossos corações eles se distanciaram do nosso Deus, do nosso Criador por conta do pecado. Mas ainda assim, em Cristo Jesus, nós fomos reconectados ao nosso Criador. E é no sangue de Cristo Jesus que nós somos perdoados dos nossos pecados. E é por isso que sempre quando nos aproximamos em culto ao Senhor, a gente deve ter um coração contrito, um coração sincero, que reconhece o quão falho nós somos e o quanto somos profundamente dependentes da misericórdia e da graça do Senhor. Eu queria que você fizesse dessa próxima música uma oração de confissão, onde você derrama o seu coração diante do Senhor, pedindo para que de fato Ele faça como a música diz, que Ele sonde o nosso coração, que Ele quebrante o nosso coração e que nos transforme por amor do seu próprio nome. Faça dessa próxima música, então, uma oração de confissão ao nosso Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Graça e paz, irmãos, uma boa noite a todos. Nós vamos refletir agora na palavra do Senhor, a palavra do Senhor que é viva, que é eficaz e que ela possa encontrar um solo fértil no nosso coração e que ela se enraize cada vez mais, levando vida, levando o entendimento daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor fez por nós, que essa é a mensagem do Evangelho, a obra salvadora e redentora do Senhor Jesus, a cada um de nós, e que Ele também revele aquilo que Ele fez, que Ele faz e que Ele requer de nós, que Ele ainda vai fazer. Porque nós que somos cristãos vivemos nessa esperança, a esperança de que o Senhor vai voltar e que Ele vai de fato completar a boa obra que Ele começou lá no jardim. Que o Senhor Jesus nos abençoe. A gente vai orar para que a gente possa estar lendo a Escritura. Deus, louvamos ao Senhor e obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado pelo dia que se passou. E nós louvamos ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos direcionado e nós te louvamos, ó Pai. Obrigado também porque não dependemos dos nossos méritos para nos aproximarmos do Pai, para nos aproximarmos do Senhor.
isso é serviço, é obra, é o Senhor nos servindo, ó Deus, é a obra do Evangelho. E nós te louvamos, ó Deus. Obrigado pela cruz de Cristo, obrigado pelos seus planos. E que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, compreender cada vez mais o que o Senhor quer de nós. Compreender o que o Senhor fez por nós e entendermos, ó Pai, que se caminhamos pelo Senhor, para o Senhor, porque viemos do Senhor. A sua palavra está exposta, aberta, e que ela possa fazer morada no nosso coração. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos meditar na carta aos Gálatas, apóstolo Paulo aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, e nós vamos trabalhar a partir do capítulo 5, a partir do verso 13 em diante, e a gente quer bater um papo com os irmãos Paulo aqui, a partir do capítulo 5, ele já vai caminhando para o final da carta. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 50 a 55 depois de Cristo. Provavelmente Paulo está em Éfeso. Essa foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. E ele, principalmente, como a maioria das cartas de Paulo, ele está preocupado com o falso ensino. Existem pessoas que estão entrando no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor, para ramificar, para disseminar falsos ensinos. E principalmente, essas pessoas são pessoas judaizantes, são pessoas de origem judaica, e elas estavam falando que tudo bem, Jesus ele nos salva, mas além de nos salvar, nós precisamos praticar ainda os ritos judaicos. A gente precisa continuar com as velhas práticas, a gente precisa fazer a observância da lei, a gente precisa, por exemplo, se circuncidar. E Paulo está falando na carta dele, principalmente ele faz isso nos primeiros 4 capítulos, e ele fecha no 5º capítulo falando que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo nos dá a liberdade de servir a Ele. Interessante que quando a gente serve, normalmente a servidão está associada à escravidão. Mas na realidade, quando eu sirvo ao Criador, quando eu sirvo a Cristo, eu tenho e descubro a verdadeira liberdade. Eu sou livre para servir. Por que eu sou livre para servir? Porque eu sou servido o tempo todo. O Senhor me serve o tempo todo. Lembro também aos irmãos que Paulo está escrevendo a irmãos em Cristo. Paulo não está escrevendo a todas as pessoas. Ele está escrevendo, ele tem um foco, ele tem uma finalidade, ele tem um grupo-alvo. E esse grupo-alvo são irmãos cristãos. Ele escreve para a igreja. Então, todas as vezes que o apóstolo Paulo ele está usando todos, a palavra todos, ele está falando todos os crentes. Ele não está falando de pessoas que não creem em Cristo. Ele está falando de pessoas que aceitaram a cruz, aceitaram a obra redentora do Salvador. E isso a gente precisa guardar no coração, porque a gente vive num tempo onde as pessoas acham que a gente ouve frase de que o Senhor é Deus de todos, Ele é para todos, tudo está em Deus, Deus está em todo lugar. Só que Deus fala através da sua palavra para os que creem. E Paulo deixa isso muito claro na sua carta aos Gálatas. E a partir do versículo 13, ele vai dizer assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. As obras da carne vocês conseguem ver, vocês conseguem detectar. Elas são cuspidas para fora das pessoas. Que obras são essas?
imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, eu chamo a atenção de vocês, como antes já os adverti, eu já falei isso com vocês. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão, é uma afirmação, irmãos, não herdarão o reino de Deus, porque quem anda pela carne não é do Espírito. Mas o fruto do Espírito é, e percebe, irmãos, quando ele fala o fruto do Espírito é o fruto, são as obras no plural, mas é o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Percebe, irmãos, que é um pacote de coisas com virtudes que brotam de dentro do nosso coração. Vou repetir: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei, não há lei. Esse é o equilíbrio, são as coisas que brotam do nosso coração que traz o nosso equilíbrio da vida, o fruto do Espírito. É um presente, é um serviço do Espírito para nós. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, crucificaram a vaidade, o egoísmo, o eu, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, se realmente vivemos pelo Espírito, andemos também pelo mesmo Espírito, pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Percebe que Paulo é extremamente prático. E aí eu adentro no capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Agora cuide-se, porém, cada um de vocês, para que também vocês não sejam tentados. Levem os fardos, as cargas pesadas uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Que lei de Cristo é essa? É a lei que caminha na verdade, é a lei que caminha na solidariedade, a lei que caminha em cima do amor, em cima da misericórdia. Essa é a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, essa pessoa está enganando a ela própria, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, irmãos, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, para o seu egoísmo, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Interessante, né? Não nos cansemos. Que a gente tenha foco em fazer o bem. Pois no tempo próprio a gente vai colher. Se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, enquanto a gente é vivo, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Interessante o apóstolo Paulo aqui, porque o apóstolo Paulo está, inclusive, extremamente chateado com os nossos irmãos da Galácia, e você pode observar isso lá no capítulo 1, no versículo 6, que ele fala: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. A gente precisa ter muita atenção quando a gente fala do evangelho, porque o que é o evangelho, irmãos? O evangelho é o plano salvador de Jesus. O evangelho, ele é
uma mensagem que está fora da gente, é uma mensagem, é um anúncio que chega para nós como um bálsamo para a nossa vida. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele fala que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos e ele nos deu vida. Essa é a mensagem que chega para nós. É a mensagem de vida. E essa mensagem ela não pode ser trocada por nada e nem por ninguém ou por coisa alguma. E isso precisa permear o nosso coração. O que essa mensagem traz para nós? Ela nos aproxima do Pai. A cruz de Cristo, a obra de Cristo, Ele morrendo pelos nossos pecados, Ele ressuscitando, isso nos torna filhos de Deus. Isso nos torna filhos de Deus. E é interessante porque a ideia de que nós somos filhos de Deus, ela precisa ser a mola, ela é a mola propulsora da vida cristã. É isso que precisa mover o cristão. O fato de se tornar filho de Deus e ser herdeiro com Cristo das bem-aventuranças do Pai. Isso precisa permear o nosso coração, precisa permear a nossa existência. A condição da gente de filhos, ela é o ápice. É o ápice, é a cereja do bolo da criação. E é também o objetivo da redenção. Nós somos feitos filhos em Jesus, mediante a fé. E Paulo deixa isso muito claro nas suas cartas e também aqui na carta aos Gálatas. E ele vai falar ali no capítulo 3 também, no verso 26, ele vai falar, olha, todos vocês que creem em Cristo são filhos de Deus. Agora, são filhos de Deus mediante a quê? Mediante ao cumprimento de ritos, mediante a circuncisão, como pessoas estavam falando com os nossos irmãos gálatas, mediante a minha labuta, o meu trabalho, alguma coisa que eu vá fazer? Não. Lá no capítulo 3 da mesma carta aos Gálatas, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo vai falar, todos vocês são filhos mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé. Esse é o meio. Esse é o meio da aceitação do Evangelho. Esse é o meio que Cristo, através do seu Espírito, nos chama. Ele nos chamou. Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Ele nos chamou. Ele trouxe a gente de novo para perto do seio do Pai. Ele nos enxertou na árvore da vida. Ele nos enxertou e nos deu uma nova esperança. A esperança de que a morte não tem mais domínio sobre nós. De que nós viveremos eternamente. E essa vida já começa no agora. Interessante porque ele continua no capítulo 3, no verso 27, falando bem assim, pois os que já foram batizados de Cristo se revestiram. Eu, falando na EBD esses dias atrás, eu e o Jader, a gente compartilhando a carta aos Gálatas com os irmãos, a gente comentou com os irmãos, quando ele fala que nós somos revestidos de Cristo, revestidos é a ideia de roupa, não existe nada mais próximo a nós do que a nossa roupa. Cristo está próximo a nós, nós somos confundidos com Cristo. Quando as pessoas nos enxergam no dia a dia, elas precisam enxergar Cristo em nós. Essa é a ideia do cristão. Só que Jesus não chamou uma pessoa, ele chamou um povo. E esse povo precisa ser cada vez mais parecido com ele. E é por isso que ainda no capítulo 3, a partir do verso 28, ele fala, depois que ele falou que nós somos filhos, que nós precisamos nos revestir de Cristo, que nós fomos revestidos de Cristo, através do nosso batismo. Percebe, irmãos? Ninguém te batizou, nós somos batizados, é Cristo nos servindo. Quando nós vamos cear como povo de Deus, nós não nos servimos, nós somos servidos. E isso precisa gerar uma reflexão para nós. Porque é o tempo todo o Criador, é o tempo todo Jesus nos servindo. Nós somos servidos, por isso que o nosso chamado é servir o outro. Por isso que nós somos livres para servir. Porque nós somos servidos o tempo todo. Lembra do apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Nós somos imitadores de Cristo. E se ele serviu, nós somos servos. Nós também servimos porque o imitamos. E isso precisa estar muito claro para nós. E aí ainda no capítulo 3, no verso 28, ele vai falar, quando ele fala que nós somos feitos filhos, nós somos feito povo, e ele fala que nós somos revestidos de Cristo, é como se nós e Cristo fôssemos uma coisa só. Ele vai falar do povo. Ele fala, a partir do momento que vocês são revestidos de Cristo, aí tudo bem. Não há judeu nem grego. Não existe mais barreira de classe social. Todos nós somos humanos. Não há judeu, não há grego, não há brasileiro, não há argentino, né? Não há americano, não há europeu. Não há. Porque somos humanos. Somos uma raça. Não há preto, não há branco, não há cor de abóbora, não há gordo, não há magro, não há bonito, não há feio, não há careca, não há cabeludo. Ele fala, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Barreira então de classe social, barreira cultural, barreira de homem versus mulher, isso é derrubado em Cristo. Está muito claro aqui. E se vocês são descendentes de Cristo, vocês são descendência de Abraão. Vocês fazem parte da promessa e herdeiros segundo essa promessa. Vivemos num mundo extremamente dividido, polarizado. Irmãos, nós que somos cristãos, nós não podemos, isso aqui Paulo chama os irmãos da Galácia, os Gálatas, a uma unidade. Ele clama pela unidade da igreja. Não existe mais, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, homem nem mulher. Nessa época, por exemplo, vocês sabem disso, nós estudamos a Escritura, a mulher não tinha voz, a mulher não era nada. E Paulo está falando, a partir do momento que você é revestido de Cristo, vocês são feito povo, vocês são um em Cristo, independente do sexo de vocês, independente da origem de vocês, todos vocês são humanos, todos vocês são filhos do mesmo Pai, todos vocês são adotados, são herdeiros da mesma promessa, a mesma herança, independente de onde vocês nasceram, o dinheiro que vocês têm no bolso, se vocês são homem, se vocês são mulher, independente disso, vocês têm direito à mesma herança. Interessante, independente se vocês chegaram antes ou depois, o importante, o selo, a garantia, o Espírito Santo, ele é dado a vocês mediante o acreditar de vocês, mediante a fé. E fazendo isso, a partir do capítulo 5, ele vai chamar a atenção da gente falando, olha, a partir do momento que vocês entenderam isso, que vocês se revestiram de Cristo, eu falo para vocês, vivam no Espírito. Aqui Paulo está falando de uma caminhada cristã, ele está falando de uma jornada. E aí o nosso pastor ele fala de uma maneira muito sábia, que ele fala que a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. E a gente precisa se programar, se planejar, e a gente precisa saber caminhar por essa vida. E isso o apóstolo Paulo ele vai chamar a atenção aqui. E ele vira e fala primeiro, no verso 13, ele fala, vocês foram chamados para ser livres, mas é uma liberdade em Cristo. Agora ele vai falar bem assim, não sejam presunçosos, não se achem por causa dessa liberdade. Não se achem porque vocês, eu sou de Cristo. E ele fala isso no verso 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo aqui ele está chamando a nossa atenção e falando bem assim, olha, você não pode nem se achar maior do que os outros, mas também você não pode se sentir inferior do que os outros. Porque você, já falei aqui, você tem direito à mesma herança. Todos vocês são pecadores e todos vocês carecem da misericórdia do Criador. Todos vocês. Agora ele, voltando para o verso 13,
Ele vai falar, não usem da liberdade para dar ocasião ao egoísmo de vocês. Quando ele fala da vontade da carne, ele está falando do seu desejo, do meu desejo, da minha paixão, da sua paixão. É isso que Paulo está falando aqui. Ele fala, não use dessa liberdade, não use desse ser filho de Deus para dar ocasião para virar e falar, agora que eu sou feito filho, uma vez filho, sempre filho, então eu posso fazer o que eu bem entender. E eu vou cair na doideira, porque eu sou filho de Deus e Ele vai me aceitar da maneira como eu sou. Deus me chama da maneira como eu sou, mas Ele me transforma. Ele me transforma. Ele vira para mim e fala, meu filho, vai e não peques mais. Essa é a ideia. Ele me transforma dia após dia. Então, agora, o que ele fala? Ele vira e fala no verso 14, toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque a quem eu vou servir? A mim mesmo? Se eu servir a mim mesmo, eu estou no meu próprio desejo. Eu estou caminhando com a vontade da minha carne. Eu estou preocupado com o meu eu. Agora ele vira e fala bem assim, ama o outro. Porque a relacionalidade da vida é isso. Você se relaciona com o Criador, com a criação e com as coisas criadas. E com o outro, perdão. Então, amar o próximo como a mim mesmo é um desafio. Já falei isso outras vezes, você não vai cuidar do meu cabelo como você cuida do seu. Por isso você precisa se revestir de Cristo. E é por isso que isso não é a obra nossa. É uma obra do próprio Criador em relação a nós. É Ele que nos reveste de Cristo, colocando em nós o Espírito dele. O Espírito dele trabalha em nós, nos dando a certeza de que essa mensagem é verdade. Isso precisa ser uma reflexão clara para nós. Agora ele vira e fala no versículo 15, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para vocês não se destruírem mutuamente. É óbvio, porque se cada um de nós se preocupar com a própria felicidade, se cada um de nós nos preocuparmos com a nossa própria felicidade, e é isso que a gente vê aí do lado de fora, o que vai acontecer? Nós vamos nos destruir. Porque nós não somos uma ilha, nós não vivemos numa ilha. E é interessante que mesmo quando a gente pensa numa ilha, a frase que vem é quem eu levaria para uma ilha deserta? Interessante, né? Porque a gente não pensa estar na ilha sozinho, mas a gente pensa lá em ter companhia. Percebe como que os princípios do Criador estão no nosso coração, estão gravados no nosso coração. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Agora, o que eu faço com essa companhia? Eu sirvo, eu amo, eu me dou. A minha felicidade é quando eu descubro que ela está no outro, não em mim. Fazer o outro pleno é o que me torna pleno. É isso que Paulo está falando aqui. E aí ele fala, por isso, por causa disso, vivam no Espírito. Vivam no Espírito. E de nenhum modo, olha como ele é veemente, de nenhum modo satisfaçam, vocês vão satisfazer os desejos da carne. Porque a partir do momento que vocês vivem no Espírito, e ele fala quais são esses frutos, isso é incompatível com as obras da carne. Porque de uma laranjeira não brota maçã. Você não vai colher maçã numa laranjeira. Você não vai colher laranja numa bananeira. Então, se nós vivemos pelo Espírito e geramos amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, automaticamente essas virtudes que vão brotar de dentro para fora, a boca fala o que está cheio o coração,
nós não automaticamente, as práticas da carne não vão estar em nós. É uma coisa automática. E ele vai falar no verso 24, porque os que pertencem a Cristo Jesus, eles crucificaram, eles aboliram, morreu na cruz, o ego. É por isso que não dá para você ficar olhando no seu status e colocando no seu status o tempo todo, eu só vou olhar para mim. O que importa são as pessoas que me amam, porque os que não gostam eu dou esque ou deleto. Ei, isso é obra da carne. Isso é obra da carne. Não seja mais um falando esse monte de baboseira, falando só em si próprio. A história é sobre Jesus, e a história, antes de ser sobre você, é sobre o outro também. E ele fala, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se a gente realmente vive pelo Espírito, verso 25, então ele faz um desafio, andemos também no Espírito. E aí ele vai falar, não sejamos presunçosos, não se achem superiores a ninguém. Não se achem superiores, melhores, mais inteligentes, mais capazes do que qualquer outra pessoa. Porque é tudo farinha do mesmo saco. Vocês são todos iguais. Todos vocês. Todos vocês são de uma raça. A raça humana. A raça humana. E ele abre o capítulo 6, fechando a carta, falando a respeito dos irmãos que são, que tropeçam, que erram, que são surpreendidos, é essa palavra que ele usa, em pecado. E caem em pecado. Aí ele vira e fala, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, vocês que andam segundo o amor do Evangelho, restaurem essa pessoa, cuidem dessa pessoa, mas cuidem com mansidão, cuidem com sabedoria. Porque cuidado, e ele fala antes da presunção, cuidado porque quando alguém tropeça, o que pode acontecer com você é que você achar que você é super-herói perto daquela pessoa e você pode se achar superior a ela, porque você não está em pecado, mas ela está. Lembro a vocês que a gente peca com pensamentos, com palavras e com ações. Agora, Paulo é tão sábio que ele vai falar, ele vai seguir o versículo falando, agora cuide-se, você que está cuidando do outro, com mansidão, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado, porque amanhã pode ser você. Amanhã pode ser você. E ele vai falar, olha, levem os fardos uns dos outros, dividam as cargas, porque isso é bom, porque isso faz bem, porque eu uni vocês para isso. Essa é a ideia aqui. E assim cumpram a lei de Cristo, cumpram a verdade, cumpram a misericórdia. Essa é a ideia. Se alguém se considera alguma coisa, se porventura você acha que você tem algum mérito em alguma coisa, e ele fala, não sendo nada, porque quem é você? Quem é você? Essa pessoa, ela está enganando a si mesmo, engana-se a si mesmo. E assim, né? Porque todo presunçoso, toda pessoa altiva, toda pessoa que se acha muito mais capaz, vive no engano. Né? Isso é... E toda superioridade segue, irmãos, não tem jeito. E aí ele vai seguir, cada um então examine os seus próprios atos, porque essa é a ideia. Em relação ao que eu faço, é eu comigo mesmo e com o meu Criador. É eu com Cristo. Então cada um examine os próprios atos, e aí então, dentro do que você faz, dentro da sua autoanálise, de repente vai que você pode orgulhar-se de alguma coisa, né? Então você poderá orgulhar-se de si mesmo, né? Porque aí você olha e vê se a sua consciência está tranquila. E lembra que a sua referência, ela não é o outro, né? Porque o outro, ele tem lutas que são diferentes das suas. Por isso ele vai falar, então, a partir do momento que você se examina, então tudo bem, você pode se orgulhar de si mesmo.
sem se comparar com ninguém. Igual eu já falei aqui, o outro tem lutas diferentes, a sua referência não é o outro. A partir do momento que você se reveste de Cristo, a sua referência é Cristo. Você quer imitar Ele, você não quer imitar o outro. Porque nesse aspecto da autoanálise, cada um tem que levar a sua própria carga. Interessante que quando eu olho para mim, eu preciso ter a consciência de levar a minha carga, mas quando é a carga do outro, eu sirvo. Então, além da minha carga que eu procuro levar, eu ainda tento trazer um pouquinho mais, que é trazer a carga do outro. E agora percebe se o outro, ele pensa em relação a mim da mesma maneira. E isso é muito interessante, porque ele vai falar, nesse aspecto, ele fala, olha, não se deixe enganar, irmãos, de Deus não se zomba. Não adianta. Você não consegue enganar o Senhor. Nós somos sondados o tempo todo. Nós somos um flagrante aberto diante do Criador. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe quando a gente quer ficar fazendo propaganda da gente mesmo. Entende? E ele vai falar, olha, não adianta você se enganar. Você não consegue, porque você pegar e pensar que engana a Deus, isso é uma zombaria contra o próprio Criador. Essa é a ideia de Paulo. E ele vai falar, existe uma lei da semeadura. O que você semear é isso que você vai colher. E ele fala, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Isso também ele vai colher. Quem semeia para o egoísmo, acaba sozinho. Da carne vai colher destruição, vai colher corrupção. Porque a partir do momento que eu penso só em mim, eu engano os outros, eu trapaceio, eu piso na bola. Eu decepciono pessoas. Mas quem semeia para o Espírito, quem serve o outro, colhe vida eterna, porque caminha como Cristo sendo roupa, se revestindo de Cristo. E ele vai falar, enquanto a gente vive, a gente não pode cansar de fazer o bem. Porque no tempo certo, não é o tempo que a gente acha, mas no tempo do Senhor, no tempo certo, nós vamos colher. Se a gente não desanimar, se a gente perseverar, porque a vida é uma labuta. A vida não é sobre vitória, a vida é sobre labuta. A vida é sobre decepções, sobre aprendizados, sobre sobre relacionamentos com o Pai, com as coisas criadas, com nós mesmos e com o outro. E no relacionamento a gente se machuca para aprender. Esse é o modus operandi do Criador. E aí ele fala e termina o verso 10 falando, portanto, enquanto temos oportunidade, enquanto a gente é vivo, ele fala, alô, acorda para a vida, não dá para ter dor de cotovelo. Enquanto nós somos vivos, façamos o bem a todos. A todos. Não escolhemos a quem nós vamos fazer o bem. Só que ele faz um parênteses. Especialmente aos da família da fé. Interessante aqui porque quando o Senhor Jesus voltar, e ele vai voltar não como o bonzinho, né? Ele vai vir para julgar, ele vai vir como juiz. E ele é tão justo que ele vai vir para julgar em primeiro lugar a sua igreja. Ele começa com os de casa. E é por isso que o que vem, vai. Então a gente começa também a fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Porque é incompatível você fazer o bem para quem não é da sua casa e esquecer quem está dentro. Então é por isso que não adianta, por exemplo, você às vezes se preocupar com o cara lá no Japão, quando o cara do seu lado está sofrendo e você não colabora com ele. E você não serve a ele. E aí qual é a ideia aqui? A ideia é que nós somos um corpo. Nós vivemos juntos, unidos. Como é bom viver unidos os irmãos. Nós somos unidos, nós somos uma massa, nós somos um corpo. E esse corpo, ele se ajuda mutuamente. Ele se ajuda, porque é uma engrenagem, é uma catraca. A partir do momento que alguma coisa não fica legal na catraca, a coisa desanda.
Essa é a palavra do Evangelho. Essa é a palavra da prática do Evangelho. E que isso faça morada no nosso coração. A mensagem é simples. Então, antes de você sair brigando por aí nas mídias sociais, sair brigando no seu status, gritando à torta e à direito, cuidado com as bandeiras que você levanta. Porque somos uma raça. Somos um povo. Somos uma raça, a raça humana. Somos um povo, aqueles eleitos mediante a fé, mediante o acreditar. E façamos o bem a todos. Sirvamos a todos porque somos servidos todos os dias pelo Criador. Agora sirvamos especialmente, fazendo o bem, especialmente aos da nossa família. Aos da família da fé. Termino aqui falando que um belo momento Jesus estava pregando numa casa e os discípulos chegam e falam: olha, a sua família está aí do lado de fora, sua mãe e seus irmãos estão aí do lado de fora. Jesus vira e fala: meus irmãos estão aqui, minha família está aqui. Essa compreensão do que é igreja precisa habitar o nosso coração. A gente não faz barganha com o Senhor. Nós não zombamos do Senhor. E isso precisa habitar o nosso coração. Que o Senhor Jesus habite no nosso coração através do Espírito dele. Ele habita a todos que são feitos filhos de Deus. E que nós compreendamos que não há nada mais próximo a nós do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Assim como a nossa roupa está tão próxima a nós, nós somos revestidos de Cristo. E que Ele nos abençoe e que Ele nos guarde. Graça e paz, meus irmãos, porque através da graça eu recebo paz. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Tchau, tchau, uma ótima noite. A reforma protestante precisa necessariamente ser lembrada por conta de ser realmente um marco na história da humanidade. Talvez depois de Agostinho, ainda no século IV e V da era cristã, é um movimento que vai conseguir trazer, eu vou usar essa expressão, trazer Deus de volta para as nossas vidas. Porque até aquele momento, e isso é algo que a gente vive até hoje, parece que nós precisamos fazer todo o esforço, nós precisamos fazer toda a parte através da nossa razão, através dos nossos sentidos, através de todo o nosso esforço, nós precisamos fazer tudo. E a reforma precisa ser lembrada porque ela vem colocar os seres humanos no seu devido lugar, o lugar de criaturas subservientes a um Deus Criador, que por causa da sua grande glória, graça e especialmente amor, criou Pai, Filho e Espírito Santo desde toda a eternidade, fizeram um plano maravilhoso de criar um povo para a sua glória. E a reforma protestante vem trazer exatamente essa ênfase, a ênfase em que não existe maneira de vivermos sem Deus, não há conhecimento sem Deus, não há informação sem Deus, não há verdade sem Deus, tudo procede dele, tudo volta para ele. E a reforma é um conjunto, um avivamento. Eu não posso falar que ela é um conjunto de ideias, nem um conjunto de crenças. Por isso eu posso falar que ela é um avivamento, é um momento em que Deus resolve trazer a sua autoridade de volta. E se nós olharmos bem, é exatamente esse momento que nós estamos precisando novamente. Um momento em que a autoridade do Senhor sobre a raça humana, em todas as esferas da vida, precisa voltar para nós. Nós estamos num momento em que a gente está vivendo mais uma convulsão social no Ocidente, grandiosíssima, e os princípios da reforma são extremamente necessários para que a gente possa ter uma sociedade muito mais justa, muito mais humana, não por causa da nossa própria construção, mas por causa da glória de Deus. Por isso, a reforma precisa ser relembrada, porque ele é digno de adoração,
e porque só através dele a gente vai conseguir, em cooperação como servos, termos um mundo melhor, eu poderia dizer assim.